agradecendo antecipadamente a sua visita. Pedimos o seu like, a sua inscrição, se gostar do trabalho que nós disponibilizamos em nosso canal. E o seu comentário para nós é muito importante. Não deixe de comentar, porque o seu comentário enriquece o trabalho que é realizado. Nosso abraço para Ademir Marreiros. Um abraço, Ademir, do Maranhão. Um grande amigo virtual que sempre acompanha o nosso trabalho. Nosso abraço para os membros do COFES, do Clube Ornitológico de Feira de Santana, aqui na Bahia, onde nós temos o canal, o Canarinho Porta da Lua, e Feira de Santana fica um pouquinho distante da nossa cidade, mas é questão de 150 quilômetros. Nós falamos de Queimadas, na Bahia. E hoje o tema que nós gostaríamos de trazer à baila é a questão da quantidade de filhotes. De quantos filhotes eu necessito? De quantos filhotes eu necessito na minha reprodução desse ano? Será que nós pensamos, será que nós fazemos o cálculo e nós trabalhamos em cima de um número, de quantidade de filhotes, ou a gente vai deixando a coisa acontecer? Geralmente a segunda opção é a escolhida, pela maioria dos criadores. Nós vamos deixando que as coisas aconteçam. Só que isso não é bom. Não é bom acreditar que a quantidade, que quanto mais filhotes, melhor. Nós devemos planejar essa reprodução, porque se você tem uma grande quantidade de filhotes, se ao final do período reprodutivo você tem um número grande de filhotes, o que pode acontecer é que você não tenha como, pelo menos a curto prazo, desfazer-se dessa filhotada. Nós já tivemos aqui problemas com relação a isso, e há 2 anos para cá nós estamos fazendo um controle de natalidade, vamos dizer assim, Nós estamos fazendo um controle de natalidade dos filhotes, porque nós vivemos numa região onde as pessoas não têm cultura de criação de canários domésticos. As pessoas na nossa região, aqui na região cisaleira, sertão da Bahia, ainda cultivam muito forte aquele sentimento de criar silvestre, e muitos capturados na caatinga, e não criam. São poucos criadores que nós temos de canários domésticos. Então é muito difícil, quando você termina um período reprodutivo, você se desfazer daquelas aves que você não vai agregar ao seu plantel. Então nós devemos pensar
em quantidade, de quantos filhotes eu necessito. Se você tem como vender o excedente da filhotada, né? Ou se você já reproduz com o objetivo de revender, de vender, aliás, de comercializar a filhotada, aí tudo bem. Aí quanto mais, melhor, né? Porque vai ajudar nesse processo. Mas se você reproduz mais com o sentimento de melhoria, de melhoramento genético, de ter nos seus cruzamentos, nos cruzamentos que você faz, de ter aves melhores, geneticamente mais competitivas, né? Então, se não é se não é a comercialização dos filhotes que te move a reproduzir, então você precisa ter um número reduzido de filhotes, né? Ter um número reduzido de filhotes. E é claro que se você vive num grande centro onde vender o excedente é fácil, tudo bem, aí não tem problema, né? Não há problema. Mas tome cuidado no momento de reproduzir, e aquele intervalo que a gente passa entre final de reprodução e venda dos filhotes, ele pode ser muito longo. E quanto mais longo ele mais despesas ele traz. Você sabe quanto está custando a ração, principalmente a ração pigmentada, né? Seja farinhada, extrusada. Você sabe quanto está custando uma boa mistura de sementes, né? Você sabe quanto custa medicamentos, você sabe quanto custa, só você sabe quanto custa um filhote. Às vezes a gente cria e vende pelo mesmo preço, ou um preço menor do que aquele que deveria alcançar. Eu já fiquei muito triste há 3, 4 anos atrás, quando tinha uma quantidade boa de filhotes, porque eu colocava para reproduzir mais de 40 casais, e aí havia uma quantidade considerável de filhotes, e na hora de vender, era R$20 um filhote. Vendia por R$20 um filhote macho, porque as fêmeas geralmente eram desprezadas e era muito mais difícil até vender fêmeas, né? Se bem que hoje eu até agradeço, porque nunca tive problemas de matrizes fêmeas. Então, não tem coisa mais estressante do que você ficar com a filhotada sem ter onde entregar, não é? Sem ter como se desfazer dela. E aí a cada dia você gasta muito dinheiro. Então pense bastante, não fique muito alegre com um grande número de filhotes, a não ser que você tenha comprador certo para esse excedente. Se você não tiver comprador certo para esse excedente, faça o controle da natalidade. Faça controle de natalidade. Reduza o número de casais, ou melhor do que reduzir o número de casais, não deixe que um mesmo casal reproduza mais do que 3 ninhadas, né? Coloque para reproduzir apenas aquelas aves do seu interesse, aquelas que você deseja ter realmente filhotes para dar continuidade, ou filhotes que vão melhorar o seu plantel.
tome bastante cuidado na hora de desfazer dos filhotes. Tem gente que acha que no final do período de reprodução os filhotes não servem, não são muito bons. Não é verdade. Às vezes no final do período aparecem coisas muito boas. Então não se apresse. E é por isso que a gente não pode ter muito dentro do canarinho, que a gente precisa também esperar um tempinho para ver como é que eles estão se desenvolvendo e saber quais são aqueles que nós vamos agregar ao plantel, que vão fazer parte do plantel definitivo da nossa criação. Enfim, é necessário planejamento e controle em tudo na nossa vida. No período de reprodução das aves também. Se você pode vender muito, se você tem espaço para comercializar, reproduza o tanto que você puder. Mas se você cria visando outra coisa e não a comercialização do filhote, pense na possibilidade de reduzir o número de filhotes, porque quanto menos filhotes você tiver, menos trabalho você vai ter mais tarde, a sua despesa vai ser bem menor, né? E você poderá comercializar essas aves com muito mais tranquilidade. Saúde, paz, luz e prosperidade.